Olá, eu sou Flávio Calife, economista da Boa Vista. Neste plantão econômico vamos analisar os últimos dados sobre a inadimplência, os registros de inadimplência e a recuperação do crédito para o mês de maio, assim como a tendência para o ano. O indicador de registro de inadimplência da Boa Vista recuou 1,8% no mês de maio. É a segunda queda consecutiva do indicador, que havia caído já em abril 1,1%. Essas duas quedas consecutivas vieram depois de 9 altas seguidas do indicador de inadimplência. Nós ainda vemos em 12 meses uma elevação, um crescimento de 20,3% no número de novos inadimplentes, novas dívidas registradas no cadastro de inadimplentes. Este número, no entanto, comparando com o mês passado, já é menor, que era 20,9%, quase 21%. Em 12 meses, e agora estamos falando de 20,3%. Então, o que a gente começa a ver agora é uma tendência à redução do ritmo de crescimento da inadimplência, que cresceu muito fortemente ao longo dos últimos anos e agora começa a dar sinais de que vai começar a diminuir este ritmo, ou seja, vai continuar crescendo, mas já a um ritmo bem menor do que era anteriormente. Essas duas últimas quedas consecutivas mostram essa tendência. O que a gente começa a ver também para o resto do ano, uma tendência que a gente vê para os próximos meses, é que essa inadimplência, que esse registro de inadimplentes tenda sim a recuar ao longo desses meses, caindo para algo em torno de 10%, 15% no máximo até o final do ano. Ou seja, se a gente comparar com o ano passado, quando a inadimplência foi acima de 20%, estamos falando ainda no crescimento, mas num crescimento bem menor da taxa de inadimplência. E por que que isso está ocorrendo? Alguns fatores têm ajudado a inadimplência a cair. Um deles, da parte da própria concessão do crédito. O consumidor brasileiro está muito endividado, mas o ritmo do crédito está diminuindo, ou seja, os consumidores estão tomando menos crédito. Quando eles tomam menos crédito, eles tendem a ficar menos inadimplentes no futuro. Então, assim como o crédito está recuando a sua curva de crescimento, essa redução do crescimento do crédito começa a afetar também a inadimplência futura, que começa também a dar sinais de que vai começar a recuar. Ou pelo menos vai estabilizar e começar a recuar. A gente vê um mercado de trabalho onde o desemprego ainda está atrapalhando um pouco, porque tinha caído bem, agora voltou a subir, mas se a gente olhar na comparação com os anteriores está bem menor, Mas em compensação a renda real, aquela descontada da inflação que vinha caindo, que caiu muito logo após a pandemia, está se recuperando e já está positiva quando a gente olha em 12 meses, ou seja, já está subindo acima da inflação. É verdade também que a inflação também começou a recuar, isso ajuda também o consumidor a ter um orçamento mais equilibrado, ou pelo menos ter mais capacidade de pagamento. Junto com isso, o comprometimento com o pagamento de dívidas também está diminuindo à medida que o crédito está recuando. Então, esses fatores conjugados ajudam um pouco a essa redução da inadimplência. Os juros que ainda estão elevados ainda não recuaram e ainda estão numa tendência de alta, dado que a taxa básica de juros continua ainda no seu patamar mais elevado e os spreads bancários, aquela diferença entre o quanto o tomador, o quanto o captador do recurso, o banco, por exemplo, o tomador, o consumidor, uma empresa, essa diferença entre a taxa básica e os juros final, que é o spread bancário, ele também está subindo ou pelo menos não está caindo por conta da inadimplência continua elevada. O spread reflete muito o risco do crédito. Quando o risco que é dado principalmente pela inadimplência está elevado, o spread também se mantém elevado. Mas olhando para todos esses fatores, a gente vê essa tendência de começar a reduzir esse ritmo de inadimplência que a gente deve ver também ao longo dos próximos meses. Quando a gente olha o indicador de recuperação de crédito da Boa Vista, que é calculado a partir da saída dos consumidores do cadastro de inadimplentes, a gente também teve uma queda de 0,5% este mês de maio, que acompanha um pouco a queda também dos novos registros. Mas a boa notícia deste número é que ele, além de ele estar num patamar bem elevado, 17% em 12 meses de crescimento, no mês passado, no mês de abril, agora no mês de maio, ele está com 18% de crescimento em 12 meses. O que eu estou dizendo com isso? Que a tendência da curva de recuperação do crédito está aumentando. Você está aumentando a quantidade de pessoas que estão pagando as suas dívidas. Isso é muito importante porque mostra uma capacidade
de pagamento do consumidor, que está também se esforçando para renegociar o pagamento dessas dívidas e que, quando a gente olha os números juntos, né, os novos dívidas que entram e aqueles que pagam as suas dívidas, a gente vê uma redução, a gente pode ver no futuro uma redução do estoque da inadimplência, né, que é importante exatamente para a sustentabilidade financeira do mercado de crédito. É claro que a gente tem coisas para acontecer pela frente, que a gente ainda não sabe como é que vão acontecer. Por exemplo, existe um programa novo, que é o programa Desenrola, que deve atuar sobre dívidas menores e uma renda, né, para pessoas com uma renda até R$2.000 inicialmente, mas que pode ser expandido, ainda não está totalmente implementado e que pode atingir também boa parte dos consumidores e ajudar a essa recuperação do crédito, né, ajudar os consumidores a saírem dessa inadimplência. Então, dependendo de como isso andar e como que os próprios credores, aqueles que emprestam o dinheiro, aderirem ou não a esse programa, a gente pode ter até uma evolução mais rápida desse indicador ao longo do ano. Ou seja, ele pode crescer mais até do que está crescendo neste momento. Este foi o resumo dos indicadores de inadimplência da Boa Vista para o mês de maio. Eu sou Flávio Calife, economista da Boa Vista. Obrigado e até o próximo Plantão Econômico Boa Vista.